Agora você vai ouvir mais um testemunho do projeto de vida de pessoas que foram abençoadas. Preste bastante atenção e guarde cada palavra, porque neste testemunho Deus falará ao seu coração. Graça e paz a todos. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e por isso eu estou aqui para testemunhar. Não apenas em relação ao projeto de vida do ano de 2009, mas de outros projetos de vida que eu tenho feito diante de Deus e que Ele tem me honrado nas pequenas coisas, muitas vezes. Eu fiz um esboço para não perder a direção e essa semana na minha casa eu estava olhando os meus projetos de vida desde o ano de 2005, com exceção de 2006, que eu fiz o projeto, mas eu não guardei as cópias. E eu tenho por hábito fazer o projeto de vida e tirar cópias para que quando o ano termine eu possa olhar e ver o que foi realizado na minha vida. E eu me lembro que no projeto de vida do ano de 2005, uma das coisas que eu coloquei no projeto foi a minha mudança de horário. Eu trabalho numa empresa multinacional e quando eu fui contratada por essa empresa no ano de 2004, infelizmente eu fui chamada para trabalhar num horário em que eu não tinha escolhido, que era, no caso, o segundo turno. E o meu desejo era trabalhar no primeiro turno para que eu pudesse estar sempre na igreja, congregando, não deixar de congregar, porque eu amo isso, mas assim não aconteceu. E mesmo assim eu estava desempregada e eu precisava desse trabalho. Foi algo em que eu determinei que ia acontecer na minha vida, porque eu havia pesquisado sobre a empresa, o meu sonho era entrar nesta empresa, e trabalhar lá, conhecer, mas infelizmente eu fui contratada para o segundo turno. Fiquei muito triste, eu posso dizer que eu chorei quase um ano diante de Deus. Eu não entendia o propósito de Deus pelo qual eu estava no segundo turno. Eu falava: Deus, mas eu pedi para entrar no primeiro turno, porque para mim era melhor. E eu não compreendia, e em oração diante de Deus eu coloquei no meu projeto. Uma das coisas que Deus fez foi a minha mudança de horário para o primeiro turno no ano de 2005. Eu me lembro que numa ocasião eu vim num culto de quinta-feira, que era a noite do Espírito Santo, ainda trabalhando nesse horário, e eu tinha nesse dia uma consulta médica e eu fui e eu falei: quinta-feira, então eu vou congregar. E Deus deu uma palavra ao pastor João Batista. Eu me lembro direitinho nesse culto de quinta-feira, onde ele olhou para mim e disse: Deus conhece o seu coração, Ele sabe da sua necessidade e descansa em Deus. Quando você descansar, você confiar em Deus, Ele vai agir na sua vida. Ele sabe que você ama as almas e talvez você não tenha entendido isso, mas fica em paz que Deus vai fazer. E eu guardei essa palavra no meu coração e continuei. Quando foi no dia 6 de setembro de 2005, eu fui comunicada que eu estava sendo transferida para o primeiro turno e eu agradeci muito a Deus. Às vezes eu pensava: nossa, mas não acredito que eu estou indo embora cedo. Mas tudo isso foi a mão de Deus que fez. Aí continuei com os projetos de vida, sempre determinando, mas eu me lembro que no ano de 2007, já faziam quase 3 anos que eu estava nessa empresa e foi um ano, eu me lembro que foi um ano bastante difícil, porque eu estava me recuperando
de um problema de saúde que eu tive no ano de 2006, no caso um distúrbio alimentar, e eu coloquei também no meu projeto de vida que eu queria a minha restauração física, que Deus restaurasse a minha saúde física naquele ano de 2007, devido ao fato de eu ter sofrido muito. E dentre outras coisas que eu coloquei no projeto de vida também, era para que Deus me honrasse no meu trabalho, porque eu precisava de um aumento de salário, eu precisava que Deus fizesse alguma coisa na minha vida naquela empresa, na minha vida financeira. E quando foi no mês de maio, em decorrência de um problema que eu tive no ano de 2006, eu fiquei quase 15 dias afastada do trabalho. E quando eu voltei, a minha líder me trouxe uma carta e me falou assim: Wanderleia, essa carta é um comunicado do setor de RH, dizendo que você teve um aumento. Ela ainda falou, não é um aumento grande, mas é algo assim que a empresa pode te dar, te reconhecendo pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, pelas suas contribuições ao nosso time. E eu fiquei muito feliz, e eu ainda disse para ela, mas eu acabei de voltar de uma licença e